Deixa eu abrir aqui. Diz assim: meu filho, escute o que eu digo a você, inclina o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Amém? Aleluia! Então essa é uma verdade de que a palavra de Deus é um remédio para o nosso corpo. Você tem alguma dúvida a respeito disso? Amém? A palavra é muito clara a respeito disso. Amém? Mas sabe, eu queria pensar um pouco com vocês a respeito de que se nós vamos num médico natural, não é? A gente está com algum sintoma, a gente vai num médico e ele prescreve uma receita lá, um remédio para a gente tomar. Se eu deixar o remédio, eu comprei o remédio, deixei o remédio em cima da mesa e continuei tocando a minha vida, aquele remédio, por estar ali, ele vai trazer algum benefício para o meu corpo? Não. Todos nós sabemos disso, não é? Que a caixinha fechada não vai surtir efeito nenhum na minha vida. E quando eu tomo, eu realmente acredito que aquele remédio vai surtir efeito. Não é assim? É incrível como o nosso psicológico, inclusive, é afetado nesse ato da gente tomar um remédio, né? Já é provado muitas vezes que pessoas ficam curadas porque acreditam que aquele remédio vai fazer efeito. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar no termo placebo, que em alguns estudos que fizeram, colocaram farinha dentro daquele medicamento e a pessoa acreditou de tal forma que aquele medicamento ia curar e realmente curou. Mas isso pela fé dela em algo natural. Entendem? Então, vamos colocar assim, se a gente coloca tanta fé em algo que a gente não faz ideia do que é, a gente lê a composição, né? Aquele mundo de nome complicado. A gente sabe do que se trata? A gente sabe o que é? A gente sabe o que tem por trás? Não. Mas a gente acredita que alguém foi lá, estudou, pesquisou e fez aquele remédio, né? Aquele comprimido lá. E a gente bota tanta fé num medicamento, em algo natural, e algo tão sobrenatural, que é dito, que é falado, que é afirmado, que é um remédio verdadeiro para o nosso corpo. E eu também quero trazer hoje que não é só para o nosso corpo, é para todas as áreas da nossa vida. Amém? É nisso que eu quero explanar um pouquinho com você. Isso aqui, irmãos, é mais eficiente do que todo e qualquer medicamento, tecnologia que venha a surgir. Isso aqui é um medicamento mais eficiente que o homem ainda vai produzir. Se a gente tiver ideia e tiver o entendimento, irmãos, que Deus deixou essa palavra como um instrumento de cura para os filhos que Ele criou, entende? Ele deixou tudo preparado para nós. Ele sabia dos desgastes que o nosso corpo teria, Ele sabia das situações que nós passaríamos, Ele sabia de tudo. Deus nunca foi pego de surpresa, não é assim? Ele sabia o tempo que nós viveríamos. Ele conhecia todas essas coisas. E sabe, Ele deixou um remédio infalível. Mas se eu deixo parado a semana inteira, se eu não medito nele, se eu não escuto o que esse remédio, o que essa bula está falando, como que eu vou saber como tomar? Como que eu vou saber o que fazer? Como que eu vou saber como colocar em prática? Não é? Tem medicamentos que eu tomo uma vez por dia. Tem medicamentos que eu tenho que tomar 3, 4 vezes no dia. Tem vitamina que eu tomo que é uma vez só na semana. Não é? Então, existe uma posologia, digamos, uma forma de usar. E eu queria comentar isso com vocês. Então, deixa eu só citar algumas coisas, tá bom? Provérbios 3:5, antes de eu entrar ali onde eu quero chegar mais, que é algo que o Senhor está falando ao meu coração, e eu quero desenvolver um pouquinho mais. Mas como eu já tinha
pensado a respeito. Provérbios 3, 5. Ele vai dizer assim, olha: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, se eu ler de trás para frente, o que vai me dar? Saúde e vigor. Vai me dar se eu me afastar do mal, se eu temer ao Senhor, se eu não for sábio aos meus próprios olhos, quer dizer, ao que eu estou enxergando na situação, muitas vezes não parece uma loucura o que Deus está mandando a gente fazer? Parece, mas esquece o teu achômetro, esquece o que você acha, esquece o que você entende. Muitas vezes, irmãos, Deus vai pedir para você tacar barro no olho, e eu vou precisar confiar, entende que isso é figurativo, né? E eu vou precisar corresponder ao que Ele está me dizendo. Nem sempre vai parecer viável, nem sempre vai parecer lógico o que Deus nos fala. Mas aqui diz que não é para eu ser sábio aos meus próprios olhos. Quer dizer, a minha sabedoria, o meu entendimento a respeito de determinados assuntos, nem sempre vão ser a solução. E ele vai dizer, reconhece Deus em todos os caminhos. Ele endireitará. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então eu preciso confiar, temer, não é isso? Deixar de lado a minha sabedoria e passar a levar a sabedoria dele em primeiro lugar. Isso vai ser saúde para o meu corpo. O que muitas vezes tem nos adoecido o nosso corpo. O excesso de preocupação, o excesso de muita ansiedade, da gente querer antecipar coisas. A gente vive num mundo tão agitado que está passando por cima das coisas, não é? À medida que, eu sempre comento, né? Quem viveu a época da carta, tem algumas pessoas aqui que eu sei que viveram, a época da carta, você tinha um tempo. Você mandava uma carta, a carta ia, até ela voltar. Você tinha um tempo para pensar, digamos, não é? Mas hoje, a pessoa mal mandou uma mensagem no WhatsApp e você tem que responder, você tem que estar online, você tem que estar disponível. Essa agilidade, essa disposição de você sempre... Irmãos, naturalmente falando, o nosso corpo não foi feito para isso. Nós não fomos criados para tamanha agitação, para tamanho angústia, não é? A gente até passa a viver uma angústia de ter que dar conta de tudo. Então, muitas vezes, a gente vai precisar deixar nossa sabedoria e pegar a sabedoria do alto. Amém? Vamos olhar lá mais alguns? Eu só quero olhar mais 1, 2. Eu vou só citar, tá bom? Porque eu quero chegar onde eu me veio. Se eu for ver a respeito de ansiedade, qual é a indicação que a Bíblia me dá sobre ansiedade? Em Filipenses 4, 6, vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então, tem uma forma de viver. Eu estou preocupada, eu estou angustiada com alguma situação. Qual é a posologia? Eu vou chegar diante de Deus, eu vou orar, eu vou colocar diante dele. Se for preciso, eu vou chorar para botar tudo para fora. Muitas vezes você não está tão pesado que você até precisa pôr para fora. Chore, meu irmão. Ali é o lugar certo de você colocar tudo para fora. Mas saia daquele momento de oração já rendendo graças. Porque a gente entende que quando a gente tem essa entrega, quando nós nos colocamos, quando colocamos tudo aquilo que está nos afligindo, que está nos angustiando, a gente sabe que a gente serve a um Deus, que a gente é filho de um Deus que se importa.
Ele não é surdo, ele não é insensível. Então, todas as vezes que eu me achego diante dele, no sentido de me colocar em oração, né? Quando eu coloco diante dele as minhas inquietações, as minhas preocupações, eu devo sair, quando eu termino essa oração, irmãos, em ações de graça. Deixa tudo lá, digamos. Deixa tudo com Deus. Entrega tudo a Deus. É fácil? Muitas vezes não. Mas se Ele coloca, é possível. Se Ele diz que é para nós fazermos, esquece a sabedoria natural, esquece a sua própria sabedoria e pega a dele. Se Ele diz que é possível, faça isso. Dê ações de graça por algo que você não vê a resposta. Dê ações de graça por algo que você não está vendo acontecer. Dê ações de graça porque você ainda não viu a solução, mas você sabe que existe alguém que está agindo por você. Esses dias a gente estava na academia e de um lado foi muito bacana, é que na internet eu não consegui postar direito, mas de um lado o sol estava nascendo, estava lindo, as nuvens dissipando, assim, as nuvens se abrindo, o sol, e do outro lado estava um céu muito pesado, escuro, de chuva mesmo. E na hora me veio, qual lado você vai dar atenção? Porque eu podia olhar para aquele lado negro e dizer, nossa, que dia horrível que vai ser hoje. Vai chover o dia inteirinho. E eu preferi contemplar o sol nascendo. E fiquei olhando e falei, meu Deus, como é lindo o que você faz. Como é lindo, como você é bom. E Ele foi tratando ao meu coração a respeito de que, ainda que existam nuvens, ainda que o céu estivesse nublado, irmãos, o sol vai percorrer o percurso dele da mesma forma. Amém. O sol vai percorrer. A gente pode não ver, mas o sol vai nascer, vai estar aqui em cima ao meio-dia, vai se pôr da mesma forma. Então, ainda que eu não veja o agir de Deus, irmãos, é da natureza dele nos amar. É da natureza dele cuidar de nós. É da natureza dele olhar por nós, abrir portas, nos favorecer em todas as coisas. É da natureza dele. Mas para isso eu preciso entender onde eu estou colocando os meus olhos. Para isso é preciso entender se eu estou buscando o remédio certo na fonte certa. A gente tomar uma medicação, muitas vezes para depressão, para ansiedade, a gente não vê, não é nada de errado ou pecado. Mas entende que ainda que eu esteja tomando uma medicação, vai caber momentos em que eu vou ter que fazer escolhas para que lado olhar. Se eu vou olhar da ótica de Deus, ou se eu vou olhar da ótica natural. Entende? Vai depender de mim. Ainda que eu esteja tomando alguma medicação, nada vai me dopar, irmãos, a ponto de eu não perceber as coisas. Tudo vai ser uma escolha nossa. E essa escolha vai mudar a nossa vida, muda as nossas decisões, muda o nosso dia a dia, muda a nossa postura, irmãos. Tudo depende da gente, depende de onde a gente está buscando as soluções. Sabe, quando a gente fala muito em remédio, sobre depressão, deixa eu só citar, né? Em Salmos 34:17, vai dizer assim, os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Oh, irmãos, Ele está atento. Amém. Ele está atento. Toda e qualquer situação que a gente possa vir a enfrentar, que nós possamos ter que encarar, Ele estará lá, com a solução, com a provisão, com a porta aberta, irmãos. Amém. No casamento, a gente traz sempre para as questões de saúde. Mas eu quero trazer a Bíblia como um remédio para as nossas situações diárias também. Então,
eu preciso esquecer das situações naturais, da minha forma natural de reagir a um casamento, por exemplo, e eu preciso ir para a palavra e saber como a palavra trata o casamento. Se eu for olhar, irmãos, hoje, casamento, até o Perilo falou sobre casamento no Toda Terça, né? Que é um programa do ministério, né? Que tem pelo YouTube. Ele falou sobre casamento, enfim. E a forma como ele estava colocando, né, explicando, irmãos, aquilo ali não é natural. Não é natural a forma como Deus, natural, que eu digo assim, o de hoje, o que é natural para o mundo hoje, amém? Não é. O que a gente precisa é viver totalmente na contramão do mundo. Então, lá em Efésios 5:23, o remédio que é a Bíblia, amém? Para todo e qualquer problema que eu tenha no meu casamento, em Efésios 5:23 vai dizer: pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, como a igreja está sujeita a Cristo. Assim, a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Hoje em dia, irmãos, que homem natural que está disposto a dar a vida pela sua esposa? No primeiro problema, na primeira discussão, casamentos se acabam, quanto mais dá a vida por alguém. Então eu preciso, reforço, esquecer da sabedoria, do que eu acho que é certo e passar a me focar no que a Bíblia diz como remédio para as áreas que eu tenho. Amém? No que veio muito forte no meu coração, quando nós vivemos tempos difíceis, quando nós vivemos tempos desafiadores, eu queria trazer para vocês um remédio que a palavra coloca como imbatível. E isso eu queria que nós pudéssemos hoje tomar esse remédio juntos. Amém? Qual é o remédio? A oração em concordância. Amém? A oração em concordância é um remédio para toda e qualquer situação que a gente enfrente, onde nós unimos as nossas forças por um alvo em comum, por um assunto em comum. Então eu quero compartilhar com vocês só um pouquinho sobre isso e gostaria da gente estar orando em concordância por alguns pontos, amém? Usar um tempo da ministração para isso, amém? Então eu quero ler 2 textos com vocês. Mateus 18:19. Aleluia. Aleluia. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês entendem que diz no meio deles? Irmãos, Ele está dentro de nós. Mas quando nós nos reunimos como igreja, como nós nos reunimos em nome dEle, há uma unção. Amém? Há um poder específico para esse tempo. Orar em concordância é você unir forças. Eu posso ter respostas de oração quando eu oro sozinha? Posso, com certeza. Agora, se eu uno a minha fé com a do Clóvis, concorda que é mais força sendo colocada em favor daquele assunto? Amém? E sabe, muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar a rédea das coisas. Em que sentido eu quero dizer? Muitas vezes a gente vê situações que a gente gostaria de mudança. Muitas vezes a gente vê situações que nós gostaríamos que estivesse diferente. E sabe que reclamar não vai trazer mudança? Murmurar não vai trazer mudança? O que vai trazer mudança? A oração. O que vai trazer mais unidade? O que vai trazer mais comunhão? A oração em concordância. Entende? Nós podemos vir aqui no culto, o pastor chegar, ministrar, orar,
E cada um está pensando em algo específico. Cada um está pedindo pela sua vida, cada um está... Mas o que eu quero chamar vocês hoje é vamos orar em concordância pela nossa igreja local, pelos irmãos que muitas vezes têm passado situações, que têm passado dificuldades. Vamos unir as nossas forças, entende? Vamos deixar o que a gente está vivendo, o que a gente está passando e tomar esse remédio hoje. Amém? Todos nós sabemos de um irmão que está passando alguma dificuldade financeira, que está passando alguma dificuldade na área da saúde, que está passando alguma dificuldade na área do casamento. E nós, como igreja, precisamos ter esse olhar de amor por cada um de nós. Sabe, isso não é papel somente do pastor e da Rosana. Nós, como filhos de Deus, precisamos amar as pessoas, irmãos. Precisamos deixar a nossa vida, muitas vezes o nosso bem-estar, sair num dia de chuva e sim, dar um colo para um irmão que está precisando. Dar atenção para alguém que realmente está precisando de um apoio. Amém? Vamos ler um texto também bem conhecido, Atos 12, 3. Aleluia! Você está compreendendo onde eu quero chegar, irmãos? Isso aqui, a oração, a gente fala muito da Bíblia em relação a ser um remédio e a gente sempre traz para a saúde física. Mas sabe que existe a questão de uma saúde saudável da nossa igreja, uma saúde nos nossos relacionamentos. Existe, irmãos. E a Bíblia é remédio também para isso. Amém? Então, Atos 12, 3 vai dizer assim, eu vou tentar ler rapidinho porque o texto é grandinho, tá? Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. 4 soldados, 4 escoltas. Era bem pouco seguro, rapaz. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E se os irmãos estivessem, Deus por quê? Deus por que Pedro foi preso? Deus por que aconteceu isso? Ele estava em pecado? Deus por que ele fez isso? O que ele está cometendo de errado? Ele merece estar preso, alguma coisa ele aprontou. Não é assim que muitas vezes passa na cabeça, ou a gente escuta, ou enfim, não é. Mas essa igreja se uniu em oração e diz que não era uma oração, Pai, obrigada, amém. Não, diz intensamente. Sabe que existe uma entrega numa oração? Amém. Sabe? A Bíblia diz que é possível sentir dores de parto orando por alguém. Quer dizer que é você se colocar no lugar daquela pessoa, sentir a dor daquela pessoa. Irmão, não é protocolo. Pai, em nome de Jesus, cura. Amém. Tomo posse. Não, irmãos. Sabe, a gente precisa entender a intensidade de uma oração. Entender a entrega por algo. E diz que na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez e o anjo ainda lhe disse, põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que estava acontecendo, né? Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. É natural isso, irmãos? Só porque ele colocou uma capa mágica, ele passou pelas guardas, tirou as 2 correntes e estava... Não, irmãos, não é natural não.
Amém? O corpo de Pedro aqui não estava glorificado, não é como Jesus que passava pela... Não, irmãos, não é natural. E por que a gente fica esperando e criando soluções naturais para problemas que nós estamos enfrentando? Não é? A gente já chega diante de Deus, Deus, faz assim. Não, faz assado, que é bem melhor, Deus. Desse jeito vai sair muito melhor. A gente quer ensinar a Deus a resolver nossos problemas, que em alguns casos a gente que causou. Não é assim? Eita, glória a Deus. E chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Depois vai dizer que ele chegou onde os irmãos estavam orando e os irmãos nem acreditaram. Quer dizer, nem eles tinham ideia do poder que eles tinham nas mãos. Tira os olhos do natural. Amém? Muitas vezes nós estamos vendo coisas, nós estamos naturalmente percebendo coisas, mas sabe, Deus não precisa da nossa ajudinha. Deus não precisa das nossas estratégias. Deus precisa do nosso posicionamento. Deus precisa que nós estejamos firmes em oração. Amém? Com o coração rendido a Ele, orando pelos nossos irmãos. Vamos trazer aqui para a igreja local. Não é? Nada é tão bom que não possa melhorar. Amém? Então, se eu posso deixar algo nessa noite, é que a gente entenda que esse remédio precisa chegar a mais irmãos. Esse remédio precisa estar ao alcance de mais irmãos. E nós somos instrumentos de Deus para que o favor, a bondade, o cuidado chegue até eles. Então, antes, irmãos, de muitas vezes a gente falar algo que não está alinhado com a Bíblia, de pensar em algo que não condiz com a palavra, vamos orar primeiro. Eu tenho certeza que se a gente orar primeiro, se a gente amar primeiro, a gente não vai falar depois. Porque o nosso coração vai estar tão cheio de amor, tão quebrantado, que você não vai falar de ninguém. Você não vai pensar mal de ninguém. A gente não vai pensar o pior, vamos colocar assim, não. A gente vai estar com o coração tão cheio da palavra, tão cheio de amor, e aquilo vai exalar de tal forma que isso vai alcançar as outras pessoas. Amém? Cada pessoa, a gente está aqui em igreja, né? Não tem nenhum visitante. Então, cada pessoa, cada cadeira que você está vendo aí, é um irmão que talvez esteja passando alguma coisa e que a gente não sabe. Então, eu gostaria que a gente se colocasse em pé e que, nesse primeiro momento, eu sei que depois o pastor vai dirigir o culto, mas eu só queria usar esse tempinho que eu tenho de ministração e eu gostaria que a gente experimentasse esse remédio agora. Amém? Então, simbolicamente, como é a oração em concordância? Eu vou pedir para vocês, para nós orarmos por um assunto e vocês vão concordar com isso. Amém? Não ore por outra coisa. Orar em concordância eu vou dizer, irmãos, vamos orar então pela cadeira vazia. Cada um coloca a mão numa cadeira vazia e não é simplesmente Deus traga mais pessoas, é o amor envolvido. Amém? Nessas pessoas, enfim. Não ore por saúde divina, alcançando o Japão. Não, irmãos. Ore focado, direcionado. Isso é oração em concordância. Todos concordando com o mesmo tema. Amém? Outra coisa bem importante. Nós precisamos entender que as nossas orações chegam a Deus porque Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Ele deixou o nome dEle. Amém? O nome dEle é que permite que a gente tenha acesso a Deus. É o nome dEle que é poderoso. É o nome dEle que é o selo que nos garante a resposta das nossas orações. Então, sempre que a gente orar, nós não vamos orar, Pai, obrigada, amém. A gente vai sempre
orar em nome de Jesus. Amém? É o nome de Jesus que sela as orações. É o nome de Jesus que nos garante a vitória em relação a todas as coisas. Amém? Podemos ser assim? Então eu gostaria que você olhasse para uma cadeira, amém? E declarasse, lembrasse de um irmão que não está aqui. E a gente vai estar orando por isso, pelos nossos irmãos aqui da igreja agora. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela nossa igreja local. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque eles não são números, mas são vidas que nós amamos e que nós consideramos. Pai, você sabe o que cada pessoa está vivenciando. Você conhece cada situação, cada momento que eles têm vivenciado. E nós queremos agora, como família, em concordância, como igreja, orar por cada um dos nossos irmãos. Nós oramos, Senhor, por cada família. Pai, oramos, Senhor, em nome de Jesus, por emprego. Oramos por portas abertas. Oramos, Senhor, por provisão em cada lar. Oramos, Senhor, por contas pagas e dinheiro sobrando dentro de cada casa. Oramos, Senhor, pelo teu favor, cada membro dessa igreja encontrando favor diante dos homens dessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós teremos para dar. Nós somos gratos pelas cestas básicas, mas nós declaramos que o Senhor, nós sabemos e declaramos o melhor para as famílias da nossa igreja. O melhor, eles tendo para dar, eles tendo para abençoar vidas, em nome de Jesus. Recursos não serão um impedimento dos nossos irmãos estarem aqui na igreja, em nome de Jesus. Haverá dinheiro para o Uber, haverá dinheiro para o combustível, haverá dinheiro para toda e qualquer necessidade, toda e qualquer oportunidade deles estarem aqui conosco, em nome de Jesus. Declaramos sobre os nossos irmãos que saúde divina se manifeste sobre os seus corpos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A vida dos nossos irmãos sendo protegidas, guardadas, blindadas. Naturalmente está fazendo frio, naturalmente está chovendo, naturalmente há um clima, mas nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Os corpos dos nossos irmãos aqui completamente curados e sarados para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Oh Pai, que cada irmão que entre aqui, oh Senhor, essa atmosfera de milagre os envolva, essa atmosfera de cura os envolva, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nossos irmãos ministrando cura para as pessoas lá de fora. Nossos irmãos da nossa igreja local sendo ministros poderosos da tua palavra lá fora, dizendo e testemunhando das maravilhas que você fez nos corpos deles. Cura se manifestando, nenhum irmão faltando porque está doente, porque está com alguma enfermidade, dor, nós declaramos, cesse em nome de Jesus. Filhos rebeldes, nós declaramos voltando para os caminhos do Senhor. Nenhum filho afastado dos caminhos do Senhor. Declaramos famílias fortalecidas em você. Declaramos filhos rendidos ao Senhor. Declaramos pais voltados aos seus filhos, sensíveis aos seus filhos, sensíveis às necessidades dos seus filhos, e os filhos voltados aos seus pais. Oh, filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor, filhos rendidos ao Senhor, filhos servindo ao Senhor.
Quantos filhos cheios de talentos, quantos jovens cheios de talentos nós temos. E nós chamamos para dentro desse templo, nós chamamos para dentro desta igreja, nós chamamos jovens nesse tablado tocando, nós chamamos jovens louvando, nós chamamos em nome de Jesus. Nenhum filho dessa igreja perdido, nenhum filho dessa igreja afastado dos teus caminhos. Oh Pai, obrigada, Senhor, por filhos apaixonados pelo Senhor, jovens blindados de drogas, de más companhias, filhos em nome de Jesus. Oh Pai, com uma profissão, oh Senhor, com os seus recursos crescendo, jovens desejosos de trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos as famílias completas nessa igreja. Famílias completas nessa igreja, em nome de Jesus. Famílias completas. Oh Pai, em nome de Jesus. Ninguém ficando para trás. Todos aqui, nós não abrimos mão de ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós chamamos todos aqueles irmãos que estão em depressão, que esfriaram na fé. Senhor, nós chamamos em nome de Jesus toda apatia. Oh Senhor, a tua palavra diz que a solidão, que o isolamento é um lugar perigoso. E em nome de Jesus nós chamamos esses irmãos que estão afastados e que estão isolados, que os seus corações sejam abertos. Oh Pai, que em nome de Jesus eles possam estar aqui conosco. Em nome de Jesus. Pai, todo levante do inferno, toda afronta contra a nossa igreja local, Pai, toda mentira do diabo, nós declaramos, nós damos uma ordem: cale agora, seja cessado toda mentira. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua paz sobre esse lugar, a sua alegria sobre esse lugar, alegria em congregar, alegria em estar junto dos seus irmãos. Oh Pai, nós chamamos a existência visitantes que ficarão. Nós chamamos a existência pessoas chegando a essa congregação. Nós chamamos a existência e dizemos: venham em nome de Jesus. Você pode orar por cada cadeira e declarar: cadeiras preenchidas, vidas sendo transformadas em nome de Jesus. Vidas serão transformadas para a honra e glória do Senhor. A vizinhança sendo alcançada. Essa vizinhança sendo alcançada, o bairro do Uberaba, Cajuru, Pinhais, São José dos Pinhais, Boqueirão, sendo alcançados pela palavra da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a sua vontade prevalecendo sobre esse lugar. Oh Pai, obrigada, Senhor, por essas portas abertas. Obrigada porque você tem sustentado, você tem cuidado, você, Pai, é do seu coração essa igreja local. Quanto amor, quantas lágrimas, quanto sacrifício foi envolvido para que a primeira igreja fosse estabelecida no sul do Brasil. Não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira. Houve muita entrega, houve muita renúncia, houve muito choro,
E Pai, nós desejamos honrar tudo aquilo que foi investido com tanto amor nesse lugar. Esse lugar está aberto para que vidas sejam transformadas, famílias alcançadas. Oh Pai, obrigada. Nós oramos, Pai, pelos nossos líderes. Oramos pela vida da Rosane e do pastor Silvinei. Declaramos eles sendo renovados, fortalecidos em você. Oramos, Pai, para que em nome de Jesus eles sejam revigorados. Oh Pai, para que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos. Declaramos saúde divina sobre os seus corpos, da cabeça à planta dos pés. Pai, eles são seres humanos, têm necessidades, têm desejos, têm sonhos, têm projetos, e nós declaramos, oh Pai, aquilo que você tem colocado no coração deles, se tornando realidade, para a tua honra e para a tua glória. Oh Pai, em nome de Jesus, um novo tempo sobre a vida deles. Declaramos, Pai, um novo tempo. Eles vivendo coisas novas em você. Eles vivendo, Pai, o que nunca antes viveram em você. Pai, em nome de Jesus, nosso pastor, a Rosana, vivendo, Pai, o extraordinário, o sobrenatural. Em nome de Jesus. Obrigada porque você é quem justifica. Obrigada porque é você quem está olhando. Obrigada porque é você quem faz. Ah, obrigada. Obrigada porque você sonda os corações. E você honra os corações. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa igreja local. Obrigada por todas as contas pagas, dinheiro sobrando para abençoar muitas vidas. Obrigada por todos os projetos, evangelismo. Obrigada pelas crianças sendo conduzidas, os adolescentes, os jovens. Obrigada, Senhor, pelos professores, pelos líderes dessa igreja. Cada um aqui sendo fortalecido e renovado em você. Em nome de Jesus, Pai, novas inspirações divinas chegando sobre cada liderança. Pai, você conduzindo a vida deles, inspirando a vida deles, Pai. Oh Jesus, você conduzindo cada líder, Pai, vivendo coisas novas em você. Os líderes, Pai, desfrutando de uma nova unção, de uma nova porção em você. Oh, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque você é bom. E eu oro, doce amigo Espírito Santo, você trazendo aos nossos corações o nome de irmãos que talvez não estejam sequer se abrindo, falando das suas necessidades, mas que nós possamos ser sensíveis ao olhar para o lado, que nós possamos ser sensíveis à vida do nosso irmão. Eu repreendo toda murmuração, eu repreendo toda reclamação, eu repreendo toda intriga, eu repreendo toda fofoca. E eu declaro unidade sobre este lugar. Eu declaro o amor sendo o vínculo que nos une dentro deste lugar. O amor é o que vai nos unir. A alegria de estarmos juntos é o que vai fazer-nos crescer e avançar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua bondade. Obrigada porque você nos escuta. Eu quero encerrar orando pelo louvor. Amém. Você pode estender as mãos para cá? Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada ministro de louvor. Nós te agradecemos, Senhor,
pelo baterista. Nós te agradecemos pela vida do Lucas. Somos gratos à vida dele. Mas, Pai, precisamos de mais bateristas. E nós chamamos a existência mais bateristas na nossa igreja. Homens e mulheres se levantando, tocando esse instrumento para a tua honra e para a tua glória. Chamamos a existência mais no violão, pessoas no violão, pessoas tocando guitarra, pessoas tocando baixo, pessoas tocando teclado, em nome de Jesus. Declaramos músicos se levantando nesta igreja, chamamos a existência pessoas chegando com seus dons e talentos para servir a essa igreja local. Chamamos a existência ministros de louvor, seja backing, sejam pessoas conduzindo louvor, ministrando louvor, mas ungidos debaixo de uma unção. Oh Pai, em nome de Jesus, pessoas verdadeiramente comprometidas com você, santificadas, buscando santificação, uma vida comprometida contigo. Oh Pai, escalas que não pesarão, escalas que não serão penosas, mas serão leves, leves. Nós declaramos um tempo de leveza sobre essa igreja, leveza para o diaconato, leveza para o departamento infantil, leveza, em nome de Jesus, compreendendo que tudo que fazemos é para o Senhor. Chamamos à existência mais pessoas na comunicação, mais pessoas no data show, mais pessoas fotografando, mais pessoas na mesa de som. Obrigada, Senhor, por uma multiplicação. Oh Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, porque sabemos que você escuta as nossas orações. Oh Pai, nós oramos alinhados à sua palavra e sabemos que para todas as nossas orações há o seu sim e o seu amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Não há remédio mais poderoso do que uma oração em concordância pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Amém? Então, sempre que vier um irmão no seu coração, sempre que vier alguma situação, ore. Ore em favor da sua igreja. Ore em favor dos seus líderes. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, não deixa sair da sua boca algo que possa te prejudicar. Amém, irmãos? A gente contra a nossa liderança. Isso é um dano para a nossa vida. Quando nós abençoamos a nossa liderança, nós estamos trazendo bênçãos para a nossa vida. Amém? Então, ainda que a gente possa não entender ou não compreender, dá a mão. Vamos orar. E as coisas vão acontecer com mais velocidade do que a gente imagina. Amém? Aleluia. Aleluia, que bênção, que inspiração, viu? Glória a Deus, direto do coração de papai. E eu não queria parar esse momento, eu gostaria que a gente orasse mais um minutinho ainda, nessa oração de concordância, meus irmãos, isso é poderoso. Lá em Deuteronômio 32:30, lá no Antigo Testamento, né? lá com Moisés ainda, olha a expressão que está registrado na Bíblia para a gente, Deuteronômio 32:30. Como é que pode a gente entender? Consegue pôr lá para a gente, irmã? Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000? Para nós aqui, é oração de concordância, é exponencial.
Quando eu oro sozinho, Deus ouve, graças a Deus. Quando você ora, Ele ouve. Mas quando a gente ora em unidade, é o céu aberto em nosso favor. Amém? E eu louvo a Deus ali pela vida da Michele, foi realmente inspirada por Deus ali para orar. Eu gostaria só que a gente estivesse reforçando, eu estou com essa nota no meu coração, a gente está orando pelos casais da igreja. Acho que todo mundo casado, só o Júnior ainda. Júnior, mas você ora também, filho, né? Aí eu gostaria que todos nós estivéssemos orando pelos casais da igreja. Aí você pode pensar, mas meu casamento nem está assim as mil maravilhas, pode nem ser exemplo. Meus irmãos, Deus ouve as nossas orações. Teve uma situação lá no Antigo Testamento, lá com Moisés ainda, que a ânsia de Moisés era ter um filho. E chegou uma situação que ele estava passando pelo Neguebe e tinha todo um povo que não tinha filhos. E Deus falou: Moisés, ore pelas mulheres de Abimeleque, do país. E ele orou, e aquele povo ficou grávido, aquelas mulheres ficaram grávidas. E ele tinha aquela necessidade para ele, mas ele orou pelas outras pessoas e Deus agiu. E depois chegou a vez dele, graças a Deus. Amém? Então, ainda que, digamos, você pode até ter brigado com seu marido hoje, mas mesmo assim nós vamos orar pelos casais da igreja, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, colocamos diante do teu altar os casais dessa igreja, Pai. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que o teu amor seja verdadeiramente o elo que os une, Pai querido. Que possamos andar na verdade, na realidade da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, na autoridade do teu nome, nós repreendemos toda a artimanha do maligno, Pai querido, e declaramos os maridos com a mente de Cristo, amando verdadeiramente as suas esposas, Pai querido, compreendendo o papel, Senhor Deus, considerando-as como um vaso mais frágil, Senhor Deus, considerando-as com dignidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelas esposas, Senhor, que sejam mulheres virtuosas, Senhor Deus, que sejam sábias nos seus lares, Pai querido, e que conduzam, Senhor Deus, juntamente com seu marido, toda a família aos teus pés, Pai querido. Declaramos, Senhor Deus, nenhum dos nossos filhos vai ficar para trás, como foi orado, Pai querido. Nenhuma unha vai ficar no Egito, Pai. Declaramos, nossos filhos, nossos netos são santos, são teus, Pai querido. Como o Senhor nos garante na tua palavra, não teremos filhos para a perdição, não teremos filhos para a promiscuidade, Pai querido, mas todos eles são santos do Senhor. Declaramos famílias fortes, benditas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Te amo, querido. Amém, amém. Pedidos de oração, então vamos lá.